PL de Minas Gerais, aqui na Câmara dos Deputados, dia de votação e decisão para a troca das presidências, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. A eleição no Senado já aconteceu, foi eleito Davi Alcolumbre e Hugo Mota também foi eleito na Câmara dos Deputados, tudo como previsto. Qual que é a sua avaliação desse cenário? Como é que está a relação da oposição com essas duas peças importantes? Olha, naturalmente eu votaria no Marcel Van Hatten, um amigo, uma pessoa que tem defendido causas seríssimas aqui no Brasil, porém, acreditando no acordo que o Bolsonaro fez juntamente com o Hugo Mota, que é do Republicanos, e confesso que não sei todos os trâmites desse acordo, eu espero que seja de fato aí o melhor para o Brasil, visto que algumas pautas como anistia, como defesa das prerrogativas dos deputados, espero que esteja no bolo dessa negociação, para que a gente de fato consiga avançar aqui na casa a respeito desses temas. Deputado, eu conversei agora há pouco com a deputada Dandara, que é do PT, também de Minas Gerais, e ela disse que na reunião que eles tiveram com o presidente Lula, ontem à noite no jantar, Lula disse que não é para ser estilo paz e amor com os considerados extremistas. Qual que deve ser a relação entre base do Lula e oposição aqui no Congresso Nacional? É engraçado, né? Ele prega pacificação e fala que não tem que ter... Qual que foi a palavra que ele usou? Não tem que ter moderação, né, com os extremistas, né? Para ele todo mundo é extremista, né? Todo mundo que discorda do PT se torna um extremista ou divulgador de fake news, né? Eles não suportam a verdade. Eu não tenho problema nenhum, eu nunca fugi de debate, nunca fugi de atrito, pelo contrário, quanto mais torcida contra, acredito que a gente joga melhor, e até mesmo porque a verdade ela prevalece sempre. No caso, por exemplo, aí do vídeo do Pix, que ultrapassou as barreiras aí de Estado, de nação, de 325 milhões de visualizações, mostrou bem claro que as pessoas estão insatisfeitas. Um dia depois, né, no 16 de janeiro, mostrou uma queda gigantesca da aprovação do Lula, porque as pessoas estão atentas, as pessoas não estão mais caindo nessa enganação que é prometer picanha e nunca entregar, que é prometer isenção de imposto de renda e também nunca entregar, falar que vai ter sigilo e depois não vai ter. Pro Bolsonaro, tirou o dele, mas colocou no Lula, ou seja, é uma incoerência muito grande e as pessoas estão atentas a isso. O senhor acredita que vão conseguir levar adiante o projeto da anistia para aqueles do 8 de janeiro ou não? Como é que vai ser isso? Olha, eu espero que sim, tem que ter clima aqui na casa para isso, não dá somente para pautar e perder. Eu vejo que quando as pessoas sensibilizarem com as histórias, com o que está acontecendo, elas vão entender que não se trata de passar pano na cabeça de criminoso, até mesmo porque eu nunca vou fazer isso. Para mim tem que ser punido, só que tem que ter proporcionalidade. A esquerda já cansou de fazer baderna aqui nesse Congresso, inclusive até em outros locais, como a Avenida Paulista, os Black Blocs, e nunca tomaram penas como estão tomando agora. A gente está vendo aqui no Brasil traficantes serem soltos, estamos vendo aí políticos, né, que estavam presos e não tem ninguém agora mais preso, como por exemplo o pessoal da Lava Jato, que desviou bilhões de estatais, e a gente percebe claramente de que essas pessoas estão tomando essa pena desproporcional, coisa que nem estuprador, que homicida toma no Brasil. Por quê? Porque eles estavam de verde e amarelo e obviamente são da direita. É lamentável a atitude de todos eles, um dia triste para o Brasil de 8 de janeiro, mas que a justiça seja feita no caso de cada um deles. O senhor falou do vídeo do Pix, logo depois o deputado federal mineiro Eros Biondini apresentou uma proposta de emenda à Constituição que reduz a idade mínima para disputar a presidência da República, colocaria o senhor em condições de disputar em 2026, por exemplo. O senhor acha que essa PEC vai pegar ou não vai pegar? E se pegasse, o senhor teria disposição de disputar já nessa próxima eleição ou não? Não disputa a presidência da República. Isso fica a cargo, obviamente, de pessoas muito mais experientes, pessoas que já passaram por uma vida pública de longa data, como, por exemplo, o presidente Bolsonaro. O que, de fato, me atrai nessa proposta é para o Senado, que reduz para 30 anos. Vejo que o Senado está sendo, infelizmente, um fiel da balança leve com relação aos atritos que o STF tem gerado no nosso país, um desbalanço da democracia. O ministro Alexandre de Moraes tem cometido crimes, não somente reconhecidos nacionalmente, mas internacionalmente, e a gente sabe que o Senado é o competente para poder julgar um ministro do STF em caso, por exemplo, de impeachment. Então seria, para mim, um prazer gigantesco poder trabalhar aqui dentro para pautar e para poder votar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Para mim seria uma satisfação muito além pessoal, seria uma satisfação da população brasileira representada na minha pessoa e da oposição aqui nessa casa. O senhor acha que essa PEC vai ter assinaturas suficientes para ser apresentada e depois vai ter votos aqui no Senado, já que a casa é só políticos mais velhos, normalmente? Não, essa proposta não foi apresentada não somente pelo Eros Biondini, já foi apresentada há muito tempo atrás por outros parlamentares, inclusive de esquerda. Eu vejo que para ser governador de um estado você precisa de 30 anos. E você não pode, com 30 anos, estar aqui no Senado representando o seu estado.
Então eu acho, assim, no mínimo incoerente no sentido legislativo e político. Eu vejo que é possível sim, até mesmo porque precisam de 171 assinaturas. A gente já está coletando, como é o Eros que está coletando, não sei a quantidade exata, mas atualizo aí futuramente. E vamos trabalhar para que a gente consiga chegar até aqui. E não somente pensando em mim, mas tem outros também no Brasil todo que têm 30 anos e que, se possível, podem também concorrer ao Senado. Deputado, depois que trocou a Secretaria de Comunicação do governo, saiu Paulo Pimenta e entrou Sidônio Palmeira, algumas movimentações já aconteceram, como, por exemplo, deixar as redes sociais do governo, do Lula, mais descoladas, e hoje os ministros do presidente Lula chegaram aqui ao Congresso Nacional com um boné escrito "O Brasil é dos brasileiros", a exemplo da clássica frase de Donald Trump, "Make America Great Again", que significa, né, faça a América grande novamente. E o senhor acha o que dessa história, de estratégias similares às da direita? Olha, eu dei um seja bem-vindo ao Sidônio. No dia que ele assumiu, estava aí com o meu vídeo de mais de 325 milhões de visualizações. Passei, inclusive, o Lula no Instagram de quantidade de seguidores. Não é de seguidor por seguidor, não estou aqui me exaltando, mas mostrando que a população brasileira segue mais um deputado federal do que o presidente da República do seu país. Isso é, no mínimo, um sinal. Ele é uma pessoa que claramente está desconexa da realidade, né? Fazer um boné com a mesma característica de identidade visual do Donald Trump para poder defender a esquerda, o Sidônio é meu parceiro agora, eu quero que ele continue. Não demitam o Sidônio, ele tem que continuar no governo Lula, juntamente com a Janja, a Janja é a nossa camisa 10. Ele é o nosso capitão camisa 9. São os jogadores mais que especiais nesse governo Lula. Continue, porque está dando muito certo. Confia. O presidente Lula falou que o senador Rodrigo Pacheco, disse isso claramente numa entrevista coletiva essa semana, é o candidato dele ao governo de Minas em 2026. Como é que a oposição recebeu essa fala? Como é que o senhor recebe essa fala? O senhor acha que Pacheco é competitivo, não é? Eu acho que quem tem que receber essa notícia é o Pacheco. Ele diz que é um sonho antigo, é um sonho de todo político, enfim, de governar o seu estado. Eu vejo que ele decepcionou os mineiros. Não tem, de fato, envergadura moral para poder apontar o dedo na cara de ninguém a respeito da defesa da democracia e dos anseios das pessoas, principalmente dos mineiros. Votamos nele para poder tirar a Dilma, mas prefiro a Dilma, pelo menos ali ia fazer a gente rir. E o Pacheco, de fato, não tem liberdade para poder andar em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Vejo que, sim, ele é um cara extremamente competente em termos técnicos, de direito. Isso aí é inegável, não vou ser cego, injusto de reconhecer isso. Porém, a política não é feita somente de tecnicidade, mas é feita de diversas outras virtudes que eu acho que carecem nele. O que o senhor acha que vai ser prioritário o projeto que vai gerar polêmica nesse primeiro semestre? O Lula deve enviar isenção para trabalhadores que ganham até 5 mil salários mínimos, aumentando a faixa de isenção do imposto de renda. Tem o projeto da escala 6x1, tem a anistia, que é muito defendida pela base do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que o senhor acha que vai pegar fogo aqui no primeiro semestre? Olha, existem algumas pautas, essas você citou, são as principais, eu acredito, né? A questão da escala 6x1, a questão da anistia, a questão da isenção, quem ganha até 5 salários mínimos, enfim. São pautas que eu acredito que a gente tem que pensar aí no Brasil, não tem que pensar o que vai ser bom para os deputados, o que vai ser bom para essa casa, não. A gente tem que pensar no que é bom para o Brasil e, infelizmente, a palavra que eu menos escuto aqui nessa casa aqui é Brasil. O senhor presidiu a Comissão de Educação agora no último ano. Nesse ano, em qual posição o senhor deve jogar aqui na Câmara dos Deputados? Olha, eu acredito que eu vou ficar como titular na CCJ, trabalhar em relatorias, discutir projetos e ser relator também, ter um trabalho, digamos, mais propositivo em termos de legislatura e também focar também na parte, obviamente, de entregas agora de emendas, né? Que agora é o momento das entregas de emendas, rodar Minas Gerais, mostrar o trabalho que a gente está fazendo, que demandou tempo, né? Assim como tudo na vida, você planta, depois você colhe e, enfim, continuar trabalhando e nada vence o trabalho. O senhor acredita na reversão da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro? E o senhor acha que o crescimento do senhor nacionalmente, em algum momento, pode incomodar o clã Bolsonaro ou não tem nada disso? Olha, com relação à elegibilidade do Bolsonaro, acredito que é possível. O Bolsonaro não está podendo ser elegível por quê? Porque ele foi achado dinheiro na cueca dele, porque ele, enfim, fez mensalão, ele desviou emenda parlamentar. Não, porque ele fez uma reunião com o embaixador. Quanto abuso de